Olá, sou Hugo Vasconcelos, sou dono do portal GoCursos e eu tenho ministrado aí mais de 400 cursos na área de programação e desenvolvimento web, e eu fiz aqui um curso para gestão de sistemas de igreja, tá? Então, para poder gerenciar 100% aí uma igreja, e vou apresentar para vocês nesse vídeo. Vai ficar um pouco longo porque tem muita coisa para mostrar aqui, né? Foi um dos maiores cursos que eu fiz, eles são 8 módulos. Lembrando, se você não quiser acompanhar o curso, não tem problema, eu já mando o sistema com as fontes aí prontinho para você instalar. Vem tanto o sistema quanto a parte do site que é integrado a ele, que busca, né, todas as informações aqui que estão nele são alimentadas pelo sistema. Então vou falar um pouquinho aqui do sistema, né, para que vocês consigam entender. Ele está hospedado dentro de um subdomínio meu, tá, que é igreja.gocursos.com.br. Você entrando nessa opção, você vai cair nessa tela aqui, ó, que é a tela inicial, aonde ele vai poder, o usuário vai poder navegar pelo site. Aqui você tem a sede, tá, que é a matriz, e tem as filiais. Se tiver cadastrado 50 igrejas aí, ele vai continuar repetindo esses cards aqui para que o usuário possa escolher em qual igreja ele quer acessar. Até então aqui não estamos dentro do sistema, tá? Estamos aqui no site. O site foi um site bem simples. O forte mesmo do projeto é o sistema, mas obviamente eu criei também um site para poder mostrar aqueles recursos ali, né, para ter o básico aqui de informações, ok? Então, acessou lá uma das igrejas, né, seja a sede ou qualquer outra, ele vai mostrar aqui tudo que está relacionado a ela, eventos e pregações que estão relacionados àquela igreja, e isso vem aqui do sistema, tá? É cadastrado tudo dentro do sistema. Então, esses banners que vocês estão vendo aqui rodando, com a opção de visualização aqui do vídeo, caso seja, por exemplo, uma pregação. Ele abre ele aqui, ó, e exibe, tá, a informação aqui mostrando o vídeo. Então, porque aqui pode tanto ser apresentado, eu coloquei para mostrar 4, mas podem tanto ser apresentados eventos quanto pregações, ok? Aí aqui vão ter informações, né, da igreja com o horário dos cultos, total de membro que tem, total de ministério, grupos e células que estão lá dentro cadastradas, né, eventos, conforme vocês podem ver, ó, e aqui ele vai separando pregações, tá? Esses eventos eu consigo acessar aqui qualquer um deles clicando na opção Veja Mais, e aí ele vai me mostrar aqui então o que eu tenho naquele evento, ó, né, quais são as descrições e informações. Por exemplo, se for uma pregação, pode ser tanto uma imagem ali quanto um vídeo, e tudo isso é cadastrado ali dentro do painel, né, do sistema. Eu vou mostrar para vocês já o painel. Estou falando um pouquinho aqui, né, do site em si. Então o site é bem simples, como eu falei, ele serve mais para você fazer um blog mesmo com informações, né, postagens e indexar algumas informações aqui dentro. Além disso, nós temos alguns versículos aqui que rodam, tá? Ele mostra os eventos que já aconteceram também, e aqui tem informações de local da igreja, telefone, horário de culto, redes sociais, que também tem que ser cadastrada lá no sistema para ele conseguir puxar. Aqui uma paginação mostrando todos os eventos que tiver, tá? Todas essas paginações e todas as informações são configuradas também pelo administrador do sistema. Eu vou entrar aqui, mas daqui a pouco eu falo desses usuários aí para vocês. Então aqui, ó, eu posso definir, por exemplo, pelo administrador quantos itens eu quero para ele paginar no site. Tá vendo que aqui ele está mostrando 6 cards, né? Lá você pode aumentar ou diminuir essas quantidades, tá? Aqui ele mostra pregações, aqui eu posso acessar as outras igrejas. Lembrando que aqui no painel administrativo, que é acessado pelo pastor presidente, né, o bispo, quem ficar responsável, obviamente, por essa gestão, vai poder fazer o cadastro das igrejas. Então, ali ele está mostrando 3 porque dentro do meu banco de dados eu tenho cadastrado 3 igrejas. A mesma coisa aqui, ó, quando eu entro na raiz, ele pede para mim acessar uma delas, né, e eu posso, então, definir e escolher. A quantidade de igrejas vão ser as que estão cadastradas lá. Inclusive, até essa URL, porque aqui vai estar o seu domínio, vamos supor, www.igrejapentecostal.com.br. Mas existem as filiais, né, e as demais. Então, /Igreja Serra Verde seria uma filial. Se ele passa esse endereço, ele já consegue acessar direto. Ah, mas e esse Igreja Serra Verde? Está aqui, ó, definido nas opções dela. Então, o que você colocou aqui na URL do site, ele vai concatenar para que você consiga gerar esse endereço. Então, tudo, quando eu falo tudo, é tudo mesmo, pode ser personalizado, tá? Aqui tem um vídeo sobre a igreja que vai estar cadastrado aqui, ó, nessa opção de vídeo. Então, o que tiver aqui linkado, na hora que tiver na página do sobre, ele vai mostrar aqui, tá? Tem um vídeo da minha aula e tal, mas aí você vai definir qual vídeo é apresentado. Aqui um formulário de contato básico, né? Se precisar de receber algum e-mail, algum contato, tá aqui. Aqui também outras informações de contato. Esse formulário vem aqui dessa forma, ó, ele mostra o nome da igreja, e-mail da igreja, aqui o e-mail de quem mandou e simplesmente as informações que ele preencheu, tá? De forma simples, ó, nome, telefone e mensagem. Quando você clicar para responder, ele já vai automaticamente para o endereço ali no cabeçalho que enviou, ou seja, o e-mail que foi preenchido aqui.
E aqui, ao clicar, ele vai para o login. Esse site é totalmente responsivo, tá? Ó, totalmente. Eu vou abrir aqui, por exemplo, a index dele, ou os eventos, qualquer outra página, ó, ele é totalmente responsivo, assim como todo o sistema, né? E tem que ser mesmo, tá? Ó, totalmente responsivo. Aqui nós temos a opção, por exemplo, vamos ver aqui, ó, dos eventos ou pregações, também os cards ficam um abaixo do outro, ó. Uma outra coisa que pode ser feita é o seguinte: se o administrador, né, o pastor, presidente ou secretário que ficar responsável por cadastrar o membro, ele quiser mandar para o próprio membro que se cadastrar, tem uma opção aqui de membro, ó, que é o endereço do domínio que você colocou /membro, tá? Ele cai aqui, ele pode fazer o próprio cadastro dele, subir a imagem, também deixei tudo isso responsivo, porque às vezes ele vai fazer direto pelo celular. Então você manda o endereço da igreja /membro e ele pode fazer o próprio cadastro. É claro que aqui dentro do sistema, e nós vamos começar a visualizar essas informações aqui, ó, no painel do administrador, né, entrando dentro de uma das igrejas, porque quando o superadministrador acessa o sistema, ele tem as igrejas aqui, porque ele pode acessar tudo. Então o pastor presidente ele pode ter acesso a qualquer uma das igrejas, sendo a sede ou as filiais. E dentro dessas igrejas nós temos aqui os cadastros de membros. Então se você não quiser fazer o cadastro do membro aqui, ou quiser que algum membro faça o seu próprio cadastro, é com essa opção que eu coloquei aqui, tá? O endereço que você colocar do seu site, onde você hospedar, /membro. Aí é só mandar para qualquer membro que ele consegue se cadastrar e define aqui, ó, em qual igreja, né, na sede ou filial que ele vai estar se cadastrando. Não tem problema, se a sua igreja ou a igreja que você estiver desenvolvendo o sistema tiver só uma, não tiver filiais, você não tem problema nenhum quanto a isso. É claro que aqui no cadastro de igrejas você vai ter somente uma cadastrada, e aí ele vai, né, manter tudo com aquela igreja principal. Aqui é porque eu fiz a possibilidade de ter sedes ali associadas àquela matriz, àquela filial. Vamos lá, eu tenho quatro tipos de acesso, ok? Isso vai estar no seu banco de dados aí, na tabela de usuários. Então, para quem já instalou o sistema e quer saber quais usuários podem ser acessados aí, vai estar nessa tabela. Eu vou deixar aqui nesse endereço meu já padrão para você entrar sempre com superadministrador, ok? Que é esse CPF 000.000 aqui que eu estou entrando e a senha 123, né? Já vai estar preparado aqui. Ele é o superadministrador do sistema. Esse superadministrador do sistema, ele é o pastor presidente. Qualquer um que tiver cadastrado aqui como pastor presidente tem acesso total ao sistema, tá? Obviamente só vai vir um, mas às vezes ele quer dar permissão a outros usuários também poder ajudar e auxiliar ele a gerenciar esse sistema. Quando você entrar, ele vai mostrar quantas igrejas você tem cadastradas, quantos pastores no total você tem cadastrado, quantos membros você tem na sede e qual o total de membro cadastrado. Então eu tenho esses aqui porque eu não fiquei cadastrando recursos, tá? É só para teste aqui mesmo. E esses cards eu explico e detalho muito dentro também dos outros painéis e tudo que você quiser inserir para poder mostrar com base nas aulas. Que às vezes você fala, mas aqui também eu gostaria de ter informações de quantos grupos, células tem no geral. Ok, da mesma forma que eu busquei esse, você busca os outros. Então isso tudo é explicado em aula. Por isso que é interessante fazer o passo a passo da aula para que você consiga modificar e adaptar de acordo com as suas necessidades. Aqui embaixo, então, ele vai buscar quantas igrejas tem cadastradas. Vai mostrar a sede primeiro aqui, que está essa vermelha, e as que são filiais, tá? Vão estar em azul. Qualquer uma dessas que ele clicar, ele pode gerenciar qualquer informação dentro daquela igreja. E aqui ele mostra, por exemplo, qual o total de dízimo que tem no mês, oferta do mês, gasto, vendas, né, total de membros, total de grupos, tudo relacionado a ela. E aqui ainda tem mais opções para ele poder exibir, tá? Que seria o total de patrimônio de itens, tudo isso eu vou mostrar. Nós vamos fazer cadastros e eu vou passar aqui passo a passo. E se tiver tarefas, que são aqui agendamentos, né, que foram anotados, anotações, vai estar aqui embaixo, ok? Eu vou voltar clicando aqui sobre o pastor presidente para o painel administrativo, que aqui por enquanto eu acessei uma igreja. Se eu acessar Serra Verde, ó, no mês já tem 1000 de dízimo cadastrado para ele. Então esses dados vão ser filtrados de acordo com a igreja em que eu estou entrando. Então já mudou tudo, tá vendo? Eu já tenho muito mais tarefas, porque na verdade eu lancei mais informações para essa mesmo. Não tem necessidade de eu ficar lançando nas três ali. Quanto ao painel, por enquanto, do administrador, porque depois nós vamos falar do painel aqui, passo a passo da igreja, eu tenho aqui cadastro de bispo, de pastores, que são os presbíteros que estarão à frente das igrejas, tá? Das filiais. Então, todos os pastores que estarão à frente das filiais, eles estarão cadastrados aqui. Aqui, os tesoureiros.
todos eles, independente de qual igreja ele está, tá vendo aqui, ele consegue ver, porque ele consegue buscar também todo e qualquer registro, ó, você consegue filtrar aqui por qualquer uma das informações, ó, CPF, qualquer uma das informações. Aqui você, em todas as telas, tem esse tipo de cadastro com a modal, ok? Em algumas que tem mais de uma opção, deixa eu ver aqui, por exemplo, em pastores, porque quando eu cadastro um pastor, eu defino a qual igreja ele pertence. Então nós temos um Select To, porque quando você tiver muitos dados, isso aqui vai facilitar muito para você poder, ó, buscar uma informação, tá? Então eu também já me preocupei com isso aqui. Tudo tem o script aplicado, então quando você altera aqui, por exemplo, uma imagem, ó, automaticamente ele já mostra ela aqui, tá? Então todas as validações, tratamentos, tudo aí aplicado da melhor forma possível. Aqui não tem refresh de página, tá vendo? Na hora que eu vou editar um dado, ou na hora que eu vou excluir, ou na hora que eu quero somente mostrar e exibir informações dele, tá? Lançamento aqui, por exemplo, de observações, tudo é instantâneo, tudo com Ajax. Então as telas vão ser semelhantes a essa. E aqui eu posso visualizar também, ó, todos os usuários do sistema e fazer alguma edição aqui voltado na senha dele, né? Se algum usuário perder aquela senha, de forma fácil o administrador pode alterar. Mas ele também pode, dentro do painel, mudar os dados dele, tá? Isso aqui para qualquer usuário, ó. Ele pode mudar o nome, CPF, e-mail, senha, modificar a foto aqui também, né? Isso aí, todos os usuários, independente dos níveis que são esses 4 aqui, ó, pastor, bispo, tesoureiro e secretário, eles podem fazer. Quanto a cadastro geral, eu tenho um cadastro da igreja que eu já mostrei, e tenho um cadastro de cargo ministerial, porque eu fiz, por exemplo, voltado para uma igreja evangélica, aonde eu defini que seria interessante esses 4 cargos aqui, ó. Mas pode ser que você tenha mais ideias, tenha outras necessidades, então você vai cadastrar outros cargos aqui, porque quando for cadastrado um membro, é dessa tabela que ele vai puxar as informações que estão aí, né? E aqui são frequências para conta, tá? Que já é a conta a pagar, então vamos supor que você paga um aluguel, e todo aluguel tem aquela, todo mês tem aquela conta, então você tem uma frequência aqui mensal de 30 dias. Ah não, tem um tipo de conta que eu pago aqui para a igreja, isso é mais voltado, é totalmente voltado para o financeiro, que é semestral, então é somente frequências para as contas a pagar. Consulta, ele pode consultar anexo e arquivo, tá? As filiais podem mandar para a sede ou para o pastor presidente, para o responsável, né, arquivos aqui dentro, como se fossem prestações de conta. Então aqui ele mostra, eu recebi da Pentecostal do Santa Mônica um relatório de membros. Se ele clicar aqui, ele vai visualizar aquele relatório. Aqui também sobre o arquivo ele consegue visualizar. Daqui a pouco eu vou falar sobre o relatório. Aí vem a descrição, vem as informações. Se aquele arquivo é inútil, ele pode excluir. E aqui ele pode visualizar também as informações dele. Tá? A mesma coisa esse outro. Ó. Então isso aqui é mais para receber, né, arquivos aí anexados das filiais. E aqui ele tem a consulta dos patrimônios. Né? Ele pode ver todo e qualquer patrimônio existente em qualquer uma das igrejas. O patrimônio, pelo que me passaram, lembrando que eu não sou especialista, né, em sistema para igreja, tá? Eu desenvolvo todo tipo de sistema, então eu faço conforme as necessidades que os alunos vão me passando. Então, vou lá, se tem um microfone dentro da igreja, aquilo tem que ser cadastrado, tem que saber a qual filial pertence àquele microfone e por aí vai. Então, eu fiz tudo necessário para o cadastro de patrimônio. Se ele quiser ver aqui, por exemplo, ele diz que tem um código para cada um deles, ó, 0145. Onde que está esse patrimônio, né? Ele pertence aqui, ó, à igreja, uma caixa de som que pertence à igreja Pentecostal de Santa Mônica. Clicando aqui, ele vai conseguir ver, ó, ele pertence à igreja, né, Pentecostal do Santa Mônica e está com ela também, tá vendo? Aqui tem a igreja que possui o item, né? Se ele foi emprestado, a última vez que ele foi emprestado, vai estar aqui a data do empréstimo, tá? O status do item, se tiver alguma observação, por exemplo, ele está estragado, alguma questão, vai estar aqui. Se ele veio através de uma compra, vai mostrar aqui. Se ele veio através de uma doação, também vai estar sendo detalhado. E o pastor presidente pode, né, ter informações de tudo isso. E aqui estão as configurações que eu mostrei para vocês, tá? Isso aqui é o nome da principal igreja, né, da igreja geral, o telefone dela também, o endereço. Aí aqui vem informações, por exemplo, quantidade de tarefas eu quero que seja mostrada ali quando eu entrar dentro de uma igreja. Ó. Eu coloquei até 20, tá? Mas aí fica a seu critério, talvez você trabalhando aí, veja que 20 está pouco, você precisa de mais, você vai definir aqui, ó. Limitar tesoureiro. O tesoureiro, eu coloquei algumas limitações para ele não poder excluir determinado tipo de conta, para poder ter algumas limitações ali embaixo, tá? Depois nós vamos ver isso. Então, se você quer que ele tenha essa limitação, é sim. Se você quer deixar ele fazer tudo, é não. Pronto, fica liberado para ele trabalhar com as finanças como se fosse o pastor, né, da igreja ou o pastor presidente, que pode fazer tudo.
Isso aqui é só na parte da tesouraria, tá? Ele não consegue acessar outros recursos. É só algumas limitações na própria tesouraria que eu coloquei ali. Relatório PDF. Esse relatório é um relatório PDF. Ó. Se você clicar aqui, por exemplo, ele já vai baixar ele como um arquivo PDF. Né? Mas eu também dei a opção aqui para nós deixarmos ele como não e gerar um relatório HTML. O que seria isso? Eu vou vir aqui gerar um relatório só para vocês poderem ver. Ó. Pronto, esse é um relatório HTML. Ó. Ele não é um PDF. Tá? Ah, mas eu consigo fazer com que ele se transforme em um PDF? Claro, se você vier aqui em cima aqui na opção de impressão, né, do navegador, você tem a opção tanto no Firefox quanto no Chrome, não sei falar nos outros, que esses aqui são os que eu uso, para fazer uma impressão, ó, em PDF. E aí também ele vai virar um PDF. Tá? Então eu dei essa opção porque como já existe essa própria opção no painel, nos browsers, né, pode ser que você não queira que ele gere o PDF. Tá? Eu prefiro o relatório já direto em PDF. Mesmo que demore um pouquinho mais para gerar do que o relatório HTML, eu acho mais interessante. Cabeçalho no relatório. Percebam que aqui, ele nem tá, hein? Ó, ele não tá com imagem, né? E aqui ele tá com imagem igual assim. Então tem que ver se tem um cadastro ali, porque tem alguma coisa de incorreto nisso. Porque aqui em cima é para ele gerar um relatório que tenha imagem. O que seria isso? Aquela opção em si, vamos aqui fazer um relatório. Talvez eu não tenha alterado ali, né, de membros. Deixa eu ver aqui. Ó. Ele vai mostrar todos os membros desta igreja. Aqui já deu. Ó. Vamos clicar aqui para me ver se foi alguma coisa. Porque se eu não tiver alterado no de finanças, eu tenho que ir lá e alterar. Né, para não mandar para vocês sem essa alteração. Porque eu tenho duas possibilidades. Fazer o relatório com texto desse jeito ou colocar uma imagem como eu fiz aqui. Ó. Aí só aqui que ele vai mudar, porque o nome do relatório muda, tá? E aqui percebam que vem uma imagem da igreja. Ah tá, mas e essa imagem, como que ela é cadastrada? Ela pode ser tanto cadastrada pela própria igreja, quanto pelo painel aqui, ó, né, do administrador. Então, se eu vier aqui no painel do administrador, que é o do pastor presidente, no cadastro de igreja, tem uma opção que eu coloquei aqui, né, tanto para ele ver anexos, porque existem anexos que são feitos, e eu não falei, para as igrejas, tá? Então, vamos supor que tem um contrato lá de locação, ou que tem um documento lá X, e aqui estão todos os anexos dela, ó, que são documentos importantes, ele consegue visualizar. Além desses documentos, eu coloquei essa opção aqui, para ele poder colocar uma logo para o relatório, que tem que ser em JPG, para colocar um cabeçalho, porque caso você trabalhe com cabeçalho de imagem, é esse que vocês estão vendo aqui. Ó. Então aqui está a arte dele. Eu mando o PSD dele editável, porque se você quiser mudar de acordo com a necessidade do seu cliente ou da sua igreja, aí você pode alterar de forma fácil. Tá? Tudo isso é mostrado e detalhado aí nas aulas. Aqui o fundo também da carteirinha, mas daqui a pouco eu chego na carteirinha. Então essa imagem que está aqui é cadastrada daquela forma. Percebam que aqui ele tem um relatório de membros e o relatório de movimentações. Não, tá certo. Aqui eu não sei porque ele gerou de imagem. Não, é porque foi de documentos. Sim, isso aqui já é outra coisa. Isso aqui já não tem nada a ver. Isso aqui foi um documento que eu abri. Por isso que eu achei estranho. Hein? Não é o relatório que foi gerado, foi um documento que estava anexado lá. Então os relatórios é dessa forma. Mas e se eu não quiser então o relatório com esse tipo de cabeçalho? Vou colocar não e vou acessar uma das igrejas aqui. Ó. Vamos lá. E aqui eu vou gerar o mesmo que eu acabei de gerar financeiro, só que ele não tem essa imagem. Então, se você não quiser cadastrar essas imagens, não quiser fazer, não tem problema. Ele vai pegar os dados da igreja e vai colocar ali, que é a logo e as demais informações. Vamos aguardar aqui. Pelo menos a logo você tem que ter, tá? Porque ele vai puxar ela aqui, ó. Mas se eu não tiver aí, ele puxa a da sede, que é a principal. Ela já está lá no sistema, né? Mas eu achei melhor com a imagem. Isso aí fica a seu critério. Eu vou manter, então, essa opção ativa, ok? Para a carteirinha antes, deixa eu até gerar uma aqui para vocês poderem ver. Então, na opção dos membros, vou entrar aqui dentro da igreja, membros, pessoas membros, daqui a pouco nós vamos falar mais disso. Ele tem a opção da carteirinha. Ó, a carteirinha sem a imagem é assim, ó, sem aquela parte superior com o cabeçalho de imagem fica assim. E ela com o cabeçalho de imagem, vamos voltar para o painel aqui administrativo em configurações e alterar aqui para sim. Pronto, é como eu vou deixar, tá? Essas vão ser as configurações finais ali. Vou entrar na igreja, selecionar um membro e gerar a carteirinha dele. Ó. Se eu entro em outra igreja, vamos entrar aqui, ó, enquanto aquele carrega, ele tem outros membros, né, que são os membros relacionados a ela, ó, e vou gerar a carteirinha dele aqui também. Ó. Pronto. Então percebam aqui que ele já está com o cabeçalho, tá vendo? Eu acho que fica muito melhor dessa forma.
porque nós temos uma limitação para trabalhar com CSS nos relatórios, tá? No PDF. Quando você trabalha com imagem, você não tem limitação. Então, você pode ir lá no Photoshop, entender um pouco de arte gráfica aí, ou se não entender, pode passar para alguém que entenda, e ele vai criar um cabeçalho, vai criar uma estrutura muito melhor do que você vai conseguir trabalhar com CSS aqui. Então, é por isso que eu mostro isso, porque é bem viável e você pode fazer isso aí de forma muito fácil. Voltando, então, já deu para entender aqui tudo que tem de configuração geral do bispo, que é o pastor presidente, tá? Do super administrador. Agora nós vamos para os outros usuários que podem acessar somente aqui, ó, as igrejas. Lembrando que o administrador, como você viu aqui, eu estou fazendo tudo com ele. Ó. Eu posso acessar toda e qualquer opção do sistema com ele, e assim tem que ser. Mas, se ele entrar aqui somente com o usuário de nível presbítero, que é o pastor, vou colocar aqui um deles, ó. Esse pastor, que não é um pastor presidente, só tem e pode ter acesso às opções da igreja dele. Então, ele é um pastor da Santa Mônica, dessa Pentecostal Santa Mônica. Ele vai ver somente as informações dela, vai fazer aqui cadastro de membros, né? Ele pode até cadastrar outros pastores para ela, pode cadastrar tesoureiros, secretários e fornecedores. Tudo isso para essa igreja. Todo e qualquer cadastro que ele fizer aqui vai ser para essa igreja, tá? As tarefas, então toda a gestão dele, né, fica sendo para ela, ok? Ele ainda tem um nível como se fosse de administrador, mas administrador da igreja e não administrador geral do sistema. Aí ele vai ficar limitado a esses cadastros aqui, né? Quanto a cadastro de tarefa, vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que ele tenha que visitar um membro, né, ou fazer qualquer outra coisa. Então aqui ele vai descrever essas informações, ó. Ok, vai colocar a data que ele tem que fazer e o horário. Prontinho. Salvou, tá feito. Na hora que ele tiver aqui, ele mostra. Ó. Eu acho que o que já passou fica dessa cor e eu coloquei também. Vou cadastrar aqui um outro alerta, por exemplo, para amanhã. Pronto, na data do dia 15. Às 15h30. Ok. Ele faz o cadastro aqui, ó. Como não chegou ainda, ele fica com... Ah, não, coloquei tudo igual. É porque o dia 15 eu pensei que eu tinha feito alguma mudança. Ele só fica aqui no final, tá? Ele vai para o final. E aqui fica em ordem da primeira tarefa para a última. Mas basicamente é isso. Aí ele vai poder visualizar os dados da própria igreja, porque às vezes ele não precisa ficar dependendo do superadministrador para trocar um nome, um telefone, um endereço, o vídeo que mostra lá na página sobre do site, tá? Ele só não pode mexer aqui, ó, porque o pastor responsável, quem vai definir é só o superadministrador. Pode mudar o e-mail. Aqui ele pode mexer também naquelas imagens que eu mostrei. Ele pode aqui carregar, visualizar os arquivos de anexo, na verdade. Para carregar arquivos é a secretária quem faz isso, depois eu vou mostrar. É claro que o pastor também pode fazer tudo. Estou falando secretária, mas é porque é algo mais destinado a ela. Mas o pastor ele pode fazer tudo dentro dessa igreja. E aqui ele pode mudar aquelas imagens. Então, às vezes, as imagens que foi cadastradas lá não atende ele modificou, quer fazer uma alteração, vai poder alterar ela aqui. Então, ele também tem essa liberdade para mexer nessa igreja, obviamente. Aqui vem cadastros de cultos, tá? Então, que são cadastrados aí também, com seus horários. Alertas que são mostrados aí no site, inclusive, eu não apliquei isso aqui, ó, mas você pode aplicar, né? Então, se eu cadastro um alerta, eu vou até entrar com o pastor da outra igreja que tem mais informações. Então, vamos lá. O pastor da outra igreja, eu vou olhar aqui na tabela de usuários. Se eu não me engano, é esse aqui, ó. Pastor, cadê? Acho que é o Marcos, vamos ver se ele pertence a ela. Se ele não pertencer, depois eu verifico aqui, eu faço um cadastro. marcos@hotmail.com, senha 123. Beleza, é esse mesmo, tá vendo? Ele é da Serra Verde, então ele já caiu aqui, ó. Aqui tem as tarefas dele e tudo mais. Esses alertas são algumas informações que você pode definir, tá, para serem mostrados lá no site. Então, se você marcar aqui, por exemplo, vou marcar aqui a opção, ele não deixa eu ativar 2, tá? Tem até uma classe de mensagem que eu coloquei aí. Então, se tiver marcado esse aqui, ó, não haverá culto domingo, ele será apresentado ali, né? Você pode receber essa informação dentro do site, em alguma parte ali dele, para que ele exiba essa informação lá, né? E aqui ele vai mostrar essas informações aqui, se ele está ativo ou inativo. Claro que só pode ser um ativo por vez, tá? Não tem como ser mais de um. Você pode aqui então alterar e modificar isso. Depois eu vou buscar ele no site, porque eu não fiz isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui e vou colocar como mostrando também o que foi feito na aula
do último curso. Vou adicionar mais uma aula lá, porque isso aqui é interessante sim recuperar lá. Agora, aqui nós temos a opção dos eventos, né, que são os cadastros um pouquinho mais trabalhados. Então você tem o título do evento, que é aquilo que vocês viram aqui, ó. Vou acessar aqui, por exemplo, a Igreja do Serra Verde, e tá aqui, tudo que eu cadastrar lá vem para cá, ó. Para esse evento aqui acima, né, vão estar também dentro dessas páginas, se ele for cadastrado como evento, porque pode ser evento ou pregação, tá? Então tem o título, tem a data que vai acontecer o evento, tem subtítulo, tem vídeo, você pode pôr, não é obrigatório, se for uma pregação você coloca o nome do pastor, tem aqui campos para descrições, tem opção de imagem, tá? E a opção do banner, porque aqui, ó, roda um banner acima, aqui fica a imagem dele, tá vendo, mostrando, e aqui, por exemplo, na home, ele exibe um banner. Então, tudo isso você pode personalizar e definir através dessas opções aqui. Tendo feito isso, vamos fazer o seguinte. No financeiro, tá? Daqui a pouco eu vou entrar com um usuário tesoureiro e um secretário. Você vai ver que ele não tem todas essas opções que o pastor tem. Ele vai ficar bem mais limitado do que isso. Eu tenho o cadastro de contas a pagar, aqui tem várias, ó, ele mostra as que estão vencidas, né, aqui já em vermelho, e as outras aqui que não estão vencidas, né, abaixo, as que estão pagas já estão aqui com esse marcador verde. Eu posso visualizar só as vencidas, se tiver alguma vencendo hoje também aqui eu consigo ver de forma rápida, tá? Ele exibe para mim. No cadastro da conta, coloco uma descrição, seleciono um fornecedor, não é obrigatório, coloco um valor aqui para a conta, a data de vencimento dela, a frequência, se essa conta é só uma vez, se ela repete todo dia, se repete semanalmente, se repete mensalmente como um aluguel e por aí vai. E se ele tiver um anexo, esse anexo pode ser um arquivo zip, PDF, tá? Imagem, o que você quiser, ó, aí vai ser apresentado aqui. Na hora que ele clicar, ele já abre aquele arquivo ali para poder facilitar. Então, feito o cadastro, aqui você tem a opção, assim como nos outros, de visualizar os dados e também de dar baixa naquela conta. Quando eu dou baixa nessa conta, automaticamente ele entra nas movimentações, ok? As movimentações estão aqui embaixo, ó, é onde eu visualizo tudo, né? O que eu comprei, tudo que eu paguei, venda, dízimo, tudo estará aqui, ó. E também quem dá baixa e quem altera tudo isso aí também vai sendo lançado e vai sendo mostrado aqui. Contas a receber muito parecido, tá? Só que é recebimento de valores. Então, geralmente pode vir aí uma venda da cantina, né? E você não recebeu aquele valor, o membro ficou de pagar depois. Isso é interessante, então, você cadastrar uma conta a receber nesse caso, ok? Então, ela tem opções parecidas com a conta a pagar. E aqui lançamento, né? Tudo que foi lançado de dízimo, o que foi lançado de ofertas, doações, vendas, tudo você consegue lançar e definir aqui. Cada um desses lançamentos, como eu tinha dito, vem para as movimentações. Parte de secretaria, aqui nós temos o cadastro de documentos, tá? Onde ele pode colocar o nome do documento, a data que ele cadastrou aquele documento, uma descrição caso tenha, e subir um dos arquivos, que pode ser PDF, Word, imagem, RAR, ou zip, conforme vocês podem ver aqui, ó. Então ele consegue baixar qualquer um desses arquivos que está anexado, se for imagem ele consegue visualizar, PDF também consegue visualizar direto no navegador e zip ele faz o download dele, tá? Mais para um controle mesmo de documentos dentro da igreja, ok? Aí, além disso, ele mexe com patrimônio, tudo, todo e qualquer item da igreja, tá? Pode ser definido aqui dentro. Então eu consigo ativar e desativar itens aqui. A mesma coisa eu consigo também fazer com o membro, tá? Eu não sei se eu cheguei a mostrar mais detalhado o membro. Eu acho que não, mas aqui, ó, tudo aquilo eu posso fazer. Eu posso lançar uma observação para esse membro, eu posso ativar e desativar ele aqui dentro, ó, tá? Posso gerar a carteirinha, como eu já cheguei a mostrar, e editar qualquer dado e qualquer informação, ok? Não tinha passado por ele, mas é bem básico isso aí. No cadastro do patrimônio, aí você vai ter várias opções, o código dele, valor, né? Tá aqui, ó, o cadastro dele. Ali eu estou mostrando os itens, mas você tem tudo aqui para poder preencher. Descrição, se ele veio por compra, ou doação, se ele veio por compra, você coloca o valor, se ele veio doado, você pode colocar aqui quem doou, tá? Não é obrigatório, mas pode ser inserido. E a imagem dele. E aqui você consegue verificar tudo relacionado a ele. Então a igreja que é dona do patrimônio é quem cadastrou ele, né? Mas pode ser que outra igreja possua. Por exemplo, esse que está de vermelho é porque o item ele pertence a essa igreja, que é do Serra Verde, mas ele está emprestado. Se você clicar aqui, você vai ver que ele está emprestado para qual igreja? Para Santa Mônica. Quem emprestou ele, né? Aqui vai mostrar, ó, quem fez o empréstimo dele foi o Marcos Santos, esse pastor mesmo. Ele emprestou ele no dia 5/7. Então ele mostra aquelas informações para você saber aonde está o item e quem saiu com o item daí, tá? Para ter um controle mesmo. Se você quiser aqui transferir o item para outra igreja,
é aqui que você vai fazer, ó, nessa opção. Ok? Então você consegue fazer a transferência daquele item, né? Quando eu clico aqui, ele abre para mim, eu posso selecionar uma das outras igrejas para poder transferir. Microfone, esse que está dessa cor é porque é um item que é desta igreja e pertence a ela, né, e está com ela. Então esse microfone aqui está com essa igreja, por isso que ele está nessa cor. Esse que está azul é porque é um item que veio de outra igreja, não é dessa pentecostal do Serra Verde, tá? Ele pertence à igreja do Santa Mônica, mas está comigo, está com essa igreja aqui. Aí ele foi emprestado por quem? Pelo pastor presidente na data do dia 5/7. Então tem todas as informações ali. Se eu não for mais utilizar esse item, eu marco aqui a opção de devolver ele, ó. E aí eu defino que foi devolvido naquele determinado dia. Se eu clicar em devolver, obviamente quem está logado aqui, que é esse pastor Marcos Santos, vai ficar como responsável pela devolução do item, tá? Aí todas essas informações o secretário pode acessar, né? Ele pode fazer o cadastro de células. Nas células aqui ele consegue adicionar membro, ó. Então você seleciona o membro e manda adicionar, pronto, ele já vai ser adicionado à célula e vai estar atribuído a ela, ok? É muito simples aí, não tem segredo não. Aqui nós vamos, nessa questão eu coloquei também alguns campos, nome, dia, horário daquela célula, local, né? Se tiver um pastor responsável, você seleciona ele, se tiver um coordenador de célula, você seleciona primeiro líder, segundo líder, não sei se aí vai ter terceiro, quarto, não importa, você acompanhando o treinamento vai conseguir adicionar todo e qualquer campo que você precise. A mesma coisa, né? Não muito igual, mas parecido, tem os grupos, que me falaram que no grupo eu já preciso de ter informações aqui que seriam, por exemplo, o pastor não precisa ser obrigatório, se quiser associar um pode associar, que vai se responsabilizar pelo grupo, mas aí me falaram que tem que ter um regente, um secretário que pode ficar específico para ele, um tesoureiro, tá? Tudo isso aqui, ó, não é obrigatório. Então, se você não for utilizar, não tem problema preencher. Pode até tirar do formulário essa opção, ok? Ou acrescentar mais opções conforme a sua necessidade. Relatórios, é aquilo que eu já mostrei para vocês, onde eu posso retirar relatório de membro, de patrimônio e de financeiro. Ah, mas e o relatório financeiro, como que ele funciona, né? Assim como o patrimônio, todos eles têm parâmetros, tá? De membro, por exemplo, eu posso tirar só relatório de diácono, eu não falei, porque quando eu cadastro um membro, eu esqueci disso aqui, ó, eu posso definir o cargo dele, se ele é diácono, se ele é evangelista, se ele é missionário. Então vamos supor que eu queira tirar um relatório de membro, mas de todos os diáconos que existem dentro dessa igreja. Ah, são todos? São somente os que estão ativos, os que estão inativos? Tudo isso aqui são parâmetros. Aprendendo a passar parâmetro, você consegue então aí, né, trabalhar muito bem com a gestão de qualquer um relatório. Aqui ele só tem um, ele vai mostrar só um. Patrimônio, se eu gerar um relatório de patrimônio, são itens que pertencem a essa igreja, são todos, são itens que estão emprestados, são itens que estão comigo, mas pertencem a outra igreja, né? Ativo, inativo, itens que vieram por compra, por doação. Aqui uma data, ó, vamos supor que eu queira saber somente patrimônios aqui, né, que foram cadastrados na data de hoje. Então, todos os patrimônios que foram cadastrados na data de hoje ou que foram cadastrados nesse mês, eu gero um relatório dele. E assim eu posso mostrar para a sede, por exemplo, tudo que entrou de novo de patrimônio dentro daquele mês, tá? Ou dentro daquela determinada data. E assim também funciona o financeiro. Você pode gerar um relatório só das contas a pagar, ó. Eu posso gerar um relatório só de contas a receber, né? Dízimos, ofertas, vendas, contas a receber são as vendas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia gerar das contas a receber de todo o período, de hoje, do mês, do ano, ou de uma data que eu mesmo posso especificar aqui, ó, tranquilo, né? E aí, então, eu vou conseguir saber se tem aqueles dados, ó. Tá aqui, ó. Ele mostra a totalização, ele me mostra que todos esses são contas a pagar, tá? Então, tem tudo isso, ó. Vendas. Todas essas foram as vendas geradas dentro daquele período. Então não tem segredo, tá muito, muito simples aí, né? Você consegue qualquer tipo de relatório, se tiver que fazer uma prestação de conta ali para por exemplo, poderia ser, ó, vamos supor, vou colocar aqui, ó, de ontem e de hoje, dia 13 e dia 14. Quando eu gero o relatório, ele mostra aqui para mim, lá dentro dele, ó, que foi a apuração do dia 13 ao dia 14. Não tem nenhum registro dentro dessa data, tá? E assim vai ser. Então, todo e qualquer tipo de relatório você consegue trabalhar. Se precisar de anexar para a sede, é aqui, ó, anexo sede, aí você cria um novo anexo, e aí, caso seja uma prestação de conta, você coloque aí lá na opção do pastor presidente, que eu mostrei para vocês aqui, eu vou entrar de novo com ele, você consegue definir isso aí, ó. Na hora que ele faz o acesso, aqui tem a opção de consultas, anexos e arquivo. Se foi anexado, vai apresentar aqui. Agora eu vou fazer o acesso, então, com os dois que ficou faltando, né? Que é o tesoureiro, e esse tesoureiro, ele vai ter, obviamente, acesso somente a alguns recursos da igreja na qual ele pertence. Esse aqui pertence
a sede principal, tá vendo que é a pentecostal, e o que ele pode fazer? Visualizar membros e fornecedores, tá vendo que já caiu muita condição aqui, cadastrar tarefa também eu deixei, mas tudo que você não quiser para ele, você consegue limitar, tá? Eu ensino a fazer isso também no sistema. Financeiro, claro, pode mexer em tudo, tá? Aqui eu só não permiti alguns recursos, eu não me lembro bem, mas por exemplo, deixa eu ver aqui se eu tenho um cadastro. Vou fazer um cadastro de dízimo aqui, ó, valor de 1.500. E vamos supor, não é obrigatório também definir o membro, tá? Mas você pode colocar ali. Ah, não, aqui ele consegue excluir, se não me engano, sim. Ah, não, tá certo. Então é isso. Você não tem permissão para executar essa tarefa. Verifique com o pastor. Né? Por quê? Porque está definido lá naquela opção limitar tesoureiro. Então ele não pode fazer exclusão depois que ele lançou. Tá? Só o pastor pode fazer exclusão ou o pastor presidente. Ok? Por uma questão de segurança. Se você não quer isso, quer deixar livre para ele, beleza. É só mudar lá aquela opção. Aqui, relatório, ele só pode gerar de membros e de finanças, né, que seriam isso, e pode mandar arquivos para a sede. Então tá bem focado no que é necessário para ele mesmo. Secretário, vamos ver aqui, ó, com o secretário, também é um secretário da sede, conforme vocês podem ver. Ele pode ver membros, cadastrar eventos e tarefas, porque aqueles eventos que são trabalhosos aqui para cadastrar, ó, talvez o pastor não quer ficar cadastrando, então ele deixa o secretário fazer isso. Não, faz o cadastro da última pregação que teve, vamos colocar aquilo lá também para ser exibido no site. Então eu deixei essa opção porque eu achei que era viável, tá? Todas as informações da secretaria, claro, ele pode fazer, né? Gestão, documento, patrimônio, célula e grupo, e gerar relatório de patrimônio, né? Assim como de membros. Então é mais ou menos o que o tesoureiro pode fazer, mas aqui, no caso, voltado para a secretaria. Então é isso, tá? Essas são as opções aqui que nós temos para o sistema. Ele ficou bem completo. Se você optar por acompanhar as aulas, você vai conseguir modificar e adaptar muita coisa aí dentro dele.